Fala galera, beleza? Agora é o seguinte, no próximo vídeo nós vamos voltar ao lendo os evangelhos e vamos mostrar o batismo de Jesus Cristo e o início do seu ministério, que foi por volta do ano 27. Segundo o meu entendimento, questão de datas, as pessoas discutem até hoje, os estudiosos, mas eu fico mesmo assim com a minha opinião mesmo, por causa justamente das profecias do livro de Daniel, que eu vou explicar neste vídeo. Nos primeiros vídeos eu comecei a explicar aquela questão do anjo Gabriel ser enviado ao profeta Daniel para dar a profecia cronológica da vinda do Messias, e que pouco antes desse tempo se cumprir, Deus mandou o anjo Gabriel novamente, só que para avisar Zacarias, o pai de João Batista, de que ele teria um filho e esse filho seria o precursor do Messias. Já para preparar o povo, para dar tipo um toque assim, opa, já está chegando, hein? O término da profecia está chegando e o Messias vai aparecer. O que acontece? Depois de ser rejeitado pelos seus, Jesus teve uma hora que ele chora pela cidade. E ele fala bem assim, de acordo com Mateus 23, 37, 38 e 39. Ele fala bem assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste? Eis que a vossa casa ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais Baruch Rabad Beshem Adonai. Bendito é o nome do Senhor. Rejeitado, ele sai do templo. E no capítulo 24, versículo 1 e versículo 2 diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, que era maravilhoso naquela época, a construção, ainda mais com a reforma feita lá nos tempos de Herodes. Aí versículo 2: Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso foi uma notícia muito bombástica para os discípulos, que eles não entendiam como aquele templo magnífico seria destruído. E de fato foi, aproximadamente no ano 70 depois de Cristo, com a guerra que culminou lá na Judéia, quando os exércitos romanos invadiram a cidade, destruíram a cidade, tocaram fogo no templo e destruíram o templo. Mas isso devia ser algo novo para os discípulos? Penso que não. Na verdade, Jesus, ele fala isso, né? ele realmente já sabia que isso ia acontecer, mas ele fala isso de um jeito que, como se os apóstolos, os próprios judeus, eles já deveriam ter a noção de que isso iria acontecer. Por quê? Porque na profecia do livro do profeta Daniel já está escrito que o templo ia ser destruído. É por isso que mais para frente, no capítulo 24, versículo 15 de Mateus, ele fala bem assim: dando a dica para eles ficarem atentos. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Opa, já está mandando as pessoas a lerem o livro do profeta Daniel. Então os discípulos eles teriam que ler e entender o que significava o abominável da desolação, que está escrito no livro do profeta Daniel. Porque quando chegasse o abominável da desolação, era o sinal de que Jerusalém seria destruída. E como eles falam aqui em Lucas, capítulo 21, versículo 20 em diante, diz assim: Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabeis então que é chegada a sua desolação. Explicando a profecia de Daniel. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Agora, os cristãos foram, eles entenderam, saíram de Jerusalém. Mas, quem ficou na cidade, a situação não foi favorável.
Se não me engano, tem relatos até que tinham mulheres que tinham cozinhado seus próprios bebês para poder saciar a fome. De tão terrível que foi esse cerco que houve na cidade de Jerusalém, por volta do ano 70. Mas, enfim, o que eu queria verificar aqui é como Jesus manda nós verificarmos a profecia de Daniel e entendermos o abominável da desolação. Mas eu queria ver essa profecia, que ela se encontra aqui na parte do capítulo 9, versículo 24, 25 e 26 em diante, que fala da profecia das 70 semanas. É no final dela que é explicável que estão determinadas as assolações sobre Jerusalém. Mas o ponto aqui que eu queria explicar das 70 semanas é a parte em que ela dá a data exata da vinda do Messias. No vídeo anterior, eu expliquei como historiadores antigos, lá do primeiro século, relataram que estava recorrente a informação dentre o povo de que um Salvador viria da Judéia, um Messias. Isso tudo por quê? Porque eles estavam interpretando uma profecia. E eu acho que é esta profecia aqui do livro de Daniel, que dá a data exata, na verdade. Só um momento, por gentileza. Obrigado por aguardar. Eu fui pegar meu celular aqui porque eu queria ver um detalhe aqui com vocês. Existe alguma prova de que as pessoas elas realmente tinham esse entendimento das profecias de Daniel? Eu encontrei uma prova aqui no livro apócrifo Caverna dos Tesouros. Lembrando que quando for ler os livros apócrifos, muito cuidado, porque tem partes que são, mas tem coisas interessantes que eles contam do contexto da época em que eles viveram, ou próximo da época que eles viveram. E um deles aqui eu encontrei no livro Caverna dos Tesouros, que fala bem assim, o Éfrem, ele fala bem assim: Vês, irmão Nemésio, que foi nos dias de Ciro que chegou ao fim o 5º milênio? De Ciro até a paixão do nosso Salvador transcorreram 500 anos, segundo a previsão de Daniel, que profetizou e disse: após 62 semanas o Messias será morto. Essas semanas correspondem aos 500 anos. Vês porque deve calar-se a boca dos judeus? Pois ousaram dizer que o Messias até hoje ainda não veio. Então devem eles necessariamente escolher de duas uma: ou aceitam a profecia de Daniel ou rejeitam-na. A sua profecia na realidade cumpriu-se e as semanas transcorreram. O Messias foi morto e a cidade santa foi destruída por obra de Vespasiano. É como ele diz assim, o Éfrem diz assim, eu concordo, das duas umas. Ou os judeus eles aceitam que Jesus é o Messias, ou desconsideram totalmente o livro do profeta Daniel, porque é claro, ele dá a data exata. Uma vez eu estava no YouTube, eu estava assistindo um vídeo de um rabino judeu que ele desafiava os cristãos a provar que Jesus era o Messias. E ele estava explicando a profecia lá de Isaías, no qual fala que ele foi como um cordeiro levado ao matador. E assim, ele interpretando que não se referia a Jesus. E ele desafiava: se você tem dúvida realmente nessa questão, coloque nos comentários que eu responderei. E eu coloquei a questão das 70 semanas do livro do profeta Daniel, que dá a data exata, que para mim é no ano 27. E no ano 27 Jesus Cristo foi batizado. Provando que realmente Jesus foi o Messias. Sabe qual foi a resposta que ele colocou lá no vídeo? Nada, ele apagou o meu comentário. Aí, o que ocorre? Vimos aqui o Éfrem do livro Caverna dos Tesouros, ele interpreta o período como 500 anos. Na verdade não é 500 anos, são 490 anos. O que ocorre? Toda vez que assim era recorrente, eu vou explicar quando eu estiver fazendo os livros explicando Daniel e Apocalipse, eu vou explicar isso com mais detalhes, mas era recorrente. Todos os estudantes de profecia no mundo protestante, no mundo cristão, pessoas daquela época, o próprio Éfrem aqui, não é? Tinham o costume, o próprio Isaac Newton, físico, explicando Daniel e Apocalipse, ele também disse isso, que quando se tratar de dias em profecia, isso significa anos. Um dia, um ano. Uma semana,
tem 7 dias. Então, uma semana tem 7 anos. Sempre foi assim. O que ocorre? Aí, no capítulo 9, versículo 24, o anjo Gabriel ele vai até Daniel e dá a resposta da profecia para o profeta. Ele diz bem assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Daniel, para o teu povo específico, para os seus, foram cortadas, determinadas 70 semanas, que dá 490 anos. Beleza? Para o seu povo, para extinguir a transgressão, ou seja, para encher o cálice da transgressão que culminou com a morte do Filho de Deus, dar fim aos pecados, todo aquele trabalho cerimonialístico que nós vemos na lei de Moisés sobre o sacrifício do Cordeiro, foi cumprido com a morte do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Isso dando fim aos pecados e expiar a iniquidade também no sacrifício, trazer a justiça eterna que foi trazida pelo próprio Salvador e selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos, selando a visão e a profecia, ou seja, tudo acontecendo certinho como havia dito a profecia, ia selar a visão e a profecia, ia fortalecer todo aquele sincero estudante das Escrituras de que realmente Deus existe. O que ocorre? Beleza, 490 anos, mas quando é que isso começa? Versículo 25 diz: Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. E as ruas e tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Espera aí. Do período de 70 semanas, o anjo Gabriel ele fala aqui que separa 7 semanas e 62 semanas. Beleza? E ele fala bem assim: Daniel, presta atenção. Desde o momento que sair a ordem, o decreto para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias haverão 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas mais 62 semanas vão dar 69 semanas, que nosso entendimento é 483 anos. E ele fala que esse período ia começar quando saísse a ordem, o decreto para restaurar e edificar Jerusalém. No tempo em que a profecia foi dada para o profeta Daniel, Jerusalém tinha sido destruída pelo rei Nabucodonosor. E, inclusive, Daniel estava até cativo no reino da Babilônia. E nessa época já não existia mais templo. Mas onde fala? Quando sair a ordem e o decreto para restaurar a cidade, para reconstrução do segundo templo, porque aquele primeiro de Salomão foi destruído pelo rei Nabucodonosor. Quando tivesse a ordem para sair o segundo templo, no dia certinho, aí você começa a contar o período. 7 semanas, 62 semanas, 483 anos. Depois que acabarem os 483 anos, o Messias vai ser apresentado ao mundo. Tá. E quando é que foi que o decreto foi lançado? Sim, isso foi no ano de 457 a.C., no decreto de Artaxerxes, ou melhor, Artaxerxes, que isso está escrito e nós encontramos no capítulo 7 do livro de Esdras. Foi no ano 457. Aí você pegando esse período de tempo, somando, nós vamos chegar até o ano 27 da nossa era. Então o Messias tem que vir no ano 27 da nossa era. É por isso que as pessoas estavam em alvoroço ali com João Batista, né? E os historiadores não cristãos que eu mencionei no livro anterior, no vídeo anterior, todos eles estavam falando um poder que subiria da Judéia. Por quê? Porque estava chegando o tempo. E é sobre este tempo que nós vamos ver com o batismo de Jesus, no ano 27. Nós vamos ver no próximo vídeo. O livro é tão interessante aqui, essa profecia, que ele fala bem assim, que depois das 62 semanas,
será morto o Messias, será tirado e não será mais. E depois disso, o Messias morreu, né? Jesus foi sacrificado, não foi? Tá vendo? Aí como é que o judeu não vai ver que Jesus é o Messias realmente? Aí, inclusive, teve uns até que proibiram a leitura ou tentar fazer cronologias com as profecias de Daniel. Por quê? Porque elas apontam com a data exata, para a data exata da vinda do Messias. Aí diz assim, depois disso, o Messias será morto e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Aí tá vendo? Porque Jesus falou, não ficaria aqui pedra sobre pedra. Depois do sacrifício dele, depois de um tempo, um povo de um príncipe havia de vir e destruiria a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. E estão determinadas as assolações. São essas assolações determinadas, culminando com a morte do Messias e a destruição do templo e da cidade, que Jesus fala lá no que eu li lá no capítulo 24 de Mateus, que diz assim, quando verdes o abominável da desolação, saiam, fujam daqui, porque a cidade será cercada por exércitos e será destruída. Isso ocorreu no ano 70. Leiam o livro de Flávio José para ficarem atentos a essa questão. Os detalhes, os mínimos detalhes da profecia, nós só vamos explicar no nosso estudo do profeta Daniel, que vai chegar aí ainda, e do Apocalipse. Mas por enquanto eu só queria dar a vocês esse entendimento sobre por que as pessoas estavam em tanto alvoroço com a vinda do Messias. Será que eles tinham uma data? Sim. Tá aí, ó. A data aí é o ano 27 da nossa era. Beleza? E agora, chegando no ano 27, Jesus vai ser batizado. Nós vamos ver no próximo vídeo o batismo. Beleza, galera? Fui!